gente, tudo bem? Espero que sim. Estou eu aqui com mais um vídeo. Hoje não um vídeo como os outros, não. Hoje a gente vai bater um papo. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre resposta das suas orações. Resposta daquilo que você sempre pediu e você acha que ainda não aconteceu. Há um certo tempo atrás, há um bom tempo atrás, eu ouvi uma oração numa rádio à noite de um pastor falando que a gente deveria acreditar naquilo que nós sempre sonhamos e orar por aquilo que a gente sempre pediu a Deus. E eu sempre fui muito dispersa em relação a isso, eu confesso. Só que às vezes a gente acontece as coisas na nossa vida que a gente acha que as nossas orações têm que ser sempre respondidas, atendida no ato, né? Orei agora, já quero agora a resposta. Só que às vezes demora muito. E aí, assim, tem o quê? Eu já vou fazer 2 anos de casada. E eu vi que a resposta da minha oração, numa oração na qual eu fiz há um bom tempo atrás, foi respondida. Não que eu estava encalhada, que eu estava desesperada, não, apressa-te a Deus, nada disso. Mas eu estava assim, vamos entrar um pouquinho na minha vida. Há um tempo atrás eu já fui casada, me casei muito nova. E festas e tudo mais, muita gente. Meu casamento aí houve um problema que nós paramos pelo caminho. E eu fiquei desacreditada, de certa forma, na vida 2. Eu não queria mais saber. Falei, não, nasci para viver sozinha. Enfim, achei que aquilo dali para mim já não tinha mais. Eu falei, eu não acredito mais em relacionamento, acho que isso não foi para mim. E eu tinha 24 anos na época que o meu casamento acabou. E eu comecei a viver minha vida, fazer uma faculdade. Eu comecei com 24 anos na minha faculdade, porque eu casei nova e tudo mais, e fui deixando outras coisas pra frente. Então comecei a fazer a faculdade, e eu assim, vivendo a vida e achava que não. Até que um dia eu conversei com um pastor, que era amigo meu na época do trabalho, e ele ficava, você tem que casar. E eu sempre falei, não vou casar, não adianta. Mas se for da vontade de Deus, aparece. Aí ele virou pra mim e falou uma frase muito engraçada. Ele falou assim, como você sabe que é da vontade de Deus, se você não procura? Aí eu parei, pensei, falei, realmente. Aí ele, então começa a orar em favor daquilo, que aí você vai saber se é da vontade de Deus ou não. Isso me fez pensar muito. Aí, há um tempo atrás, eu ouvi um pastor falando numa rádio sobre a gente idealizar os nossos sonhos. E ele pontuou, ele falou assim, conversa com Deus aquilo que você quer que realize. E um dia eu peguei e fiz, ele falou assim, faça uma carta para Deus e você ora aquilo que você quer que aconteça na sua vida. E foi o que eu fiz. Eu falei, Senhor, eu não pensava mais em casar, mas eu quero, se isso for da tua vontade, eu quero um homem com essas características. Não precisa ser perfeito, porque nós somos seres humanos não perfeitos, né? E eu falei assim, Senhor, vou pontuar aqui as coisas que eu quero. E comecei a orar um tempo, fiquei orando. Só que daqui eu botei a carta dentro do travesseiro e todas as noites, quando eu orava pelaquela carta e pedia, Senhor, se for da sua vontade, eu quero assim, assim, assim. Mas não me preocupava e nem estava procurando ninguém, porque eu não estava com esse foco. Aí, enfim, isso passou, eu acabei esquecendo da carta dentro do travesseiro e eu comecei a perceber. E esse pastor que trabalhava comigo, ele sempre falava a mesma coisa. Aí ele, você tem que procurar. Aí eu falei, eu não vou procurar. Aí ele, você acha que Deus vai chegar, vai bater na tua porta aqui, ó, isso aqui é pra você. Aí ele falou, você vai acreditar? Aí eu falei assim, eu tenho que ser muito espiritual pra acreditar, né? Porque qualquer um que chegar na minha porta. E um dia, eu na época fazendo faculdade, eu estudava com um menino. E ele, um primo dele, por nós sermos amigos em comum no Facebook, o primo dele me chamou no Messenger. E eu ignorei, porque eu não conhecia o menino, sabia que a gente só tinha esse amigo em comum. Eu ignorei de início. Aí ele me chamou novamente, mandava boa noite. Todos os dias ele mandava boa noite. Até que um dia eu respondi, ele, boa noite. E a gente começou a trocar as palavras aqui, outra ali. Aí eu abandonei, parei, não conversava mais. E, enfim,
Passou-se um tempo, ele me chamou novamente. Aí nós começamos a conversar. E aí, só que até aí a gente conversava como pessoas mesmo de Facebook, sem perguntar nada de onde era, o que era, como era, se era branco, preto, moreno, azul, nada disso. Era simplesmente conversas paralelas. Aí um dia a gente começou a conversar, aí ele começou a falar dele e acabamos nos envolvendo em conversas, né? Aí ele falou que queria me conhecer pessoalmente e tal. Aí eu perguntei de onde ele morava. Gente, assim, eu achei que ele era de longe, porque eu nunca havia visto ele antes. Ele era de um bairro, ele sempre morou em um bairro vizinho. 40 minutos da minha casa, eu acho que até a casa dele são 40 minutos, mais ou menos. E ele falou assim, começou quando ele falou, eu falei assim, nossa. Aí ele, você é da onde? Na hora que eu falei, ele falou assim, cara, como eu nunca te vi? Eu falei, também nunca te vi. E provavelmente nós cansamos de pegar as mesmas conduções, porque a gente aqui é ônibus, a gente sempre andava de ônibus, e nós provavelmente nos esbarrávamos todos sempre, quase sempre. Só que nunca um percebeu o outro, porque talvez ainda não era a hora. Enfim, aí até que nós marcamos para conversar e conhecer, eu investiguei um pouco a vida dele, só que eu investiguei com pessoas erradas, com pessoas também que não conhecia. Esse é muito importante. Às vezes a gente conhece a pessoa pela internet, é muito importante a gente investigar a vida um pouco da pessoa antes da gente marcar um encontro. Pra gente saber, vai que o cara é um serial killer, alguma coisa assim, e a gente não sabe, vai que, sei lá, um psicopata. Mas enfim, graças a Deus ele não era. Então nós marcamos de nos conhecer em um lugar público, muito importante, se for conhecer alguém, sempre em um lugar público. E a gente marcou, conversamos e ali a gente foi vendo, conversando. Aí eu tenho uma regrinha, né, dos 4 encontros, assim, nada demais, é porque eu primeiro quero conhecer a pessoa bem. E a gente conheceu, a gente saiu a primeira vez, conversamos bastante. E eu fui vendo, observando ele. E algo havia me chamado a atenção. Então eu fiquei assim, nossa, tem alguma coisa nele diferente, né? Mas enfim, marcamos o segundo encontro, novamente conversamos, eu comecei a observar o jeito dele tratar, o jeito dele ser, e aquilo sempre me chamando a atenção. Só que até aí eu havia esquecido da carta, a carta ainda não entrou aí. Aí fomos pro terceiro encontro, e nós saímos, fomos pra uma pizzaria, conversamos muito e começamos a ver as afinidades, né, um do outro. Aí ele me pediu em namoro no terceiro encontro. Aí eu achei assim meio, eu falei, nossa, em pleno século XXI. E eu assim, já tinha passado por experiências na vida e eu achava que aquilo dali já nem existia mais. Aí no quarto encontro, aí nós saímos novamente no quarto encontro. Aí ele pediu pra gente, falou que queria namorar sério comigo, que ele havia gostado. E aquele jeito dele todo. E eu eu lembrei da carta. Aí foi quando eu virei pra ele e falei assim, podemos tentar. Aí eu virei pra ele e falei, talvez você seja a resposta da minha oração. Ele riu, porque nós somos da mesma igreja. Nós éramos de igrejas diferentes. Mas aí agora nós somos, graças a Deus, da mesma igreja, vamos juntos. Aí eu comecei a conversar com ele, eu falei, nossa, se você souber, um tempo atrás eu pontuei, você tem vários pontos da carta que eu havia feito, você tá encaixado em muitos deles. E eu comecei a observar, falei, nossa, Deus ouviu minha oração. Demorou, mas veio minha oração. Então, assim, eu falei, nossa, demorou bastante e as coisas, tudo é no tempo. Eu falo assim, quando às vezes eu falo uma coisa que eu quero muito, eu falo assim, Senhor, Eclesiastes 3, é o livro da Bíblia que diz o tempo. Eu sou muito assim, tudo pra mim é Eclesiastes 3, tudo tem um tempo determinado debaixo do céu. Há tempo para todas as coisas debaixo dos céus. Então aquilo assim, o meu relacionamento começou um relacionamento onde que muita gente diz que não dá certo, que é pela internet. Graças a Deus, o meu deu certo, está dando. E hoje já vamos fazer agora em dezembro 2 anos de casado e 5 anos juntos. E nós começamos ali a namorar e eu fui observando, pontuando e observando as coisas que estavam acontecendo ao nosso redor. E eu vi que Deus responde às orações.
Ele respondeu as minhas nesse sentido, e tem muitas outras coisas que ele respondeu, mas essa achei muito importante em passar para vocês, porque talvez tem muita gente que estavam como eu, está como eu me sentia antes, e acha que é impossível acontecer, tem medo aí de encontrar pela internet. É difícil, é perigoso, depende com quem você está se relacionando. É muito importante, se você for encontrar alguém, sempre em lugar público, sempre, se puder levar alguém que fique de longe te observando, te acompanhando, conversar bastante, conhecer a pessoa, investigar a vida da pessoa antes, né? Para poder você saber mais ou menos com quem você vai se envolver. Porque por mais que a gente conheça hoje, nem sempre é aquilo que a pessoa demonstra ser, né? Então, esse foi um pouquinho da minha história de hoje. Vai vir mais bate-papo por aí, mas hoje eu achei, assim, senti vontade de falar pra vocês a respeito de você ter um foco, ter um objetivo e orar por ele. Hoje eu senti vontade disso. Então, gente, esse foi o bate-papo de hoje. Espero que vocês tenham gostado um pouquinho da minha história. Vou vir mais por aí. Vou estar contando para vocês um pouquinho da história do meu casamento e estar mostrando algo para vocês, tá? Mas continuem me acompanhando, deixa um joinha. Não esquece, se inscreva no canal, acione o sininho e continue me acompanhando. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, pergunta, se quiser fazer perguntas, se quiser, chama lá, me acompanha no Instagram e só me acompanhar.